Nesta edição nós vamos procurar estar falando a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. É um estudo, uma palavra de revelação, onde ali no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse fala-se a respeito destas revelações, dos quais muitos estudiosos, pessoas que se aprofundaram no estudo bíblico, estão cada dia mais tendo revelações do Espírito Santo, porque sem as revelações de Deus, aquilo que Ele quer nos revelar, é impossível nós chegarmos a uma determinada conclusão afirmativa ou negativa daquilo que Jesus vai fazer, porque as revelações elas vão acontecer posteriormente, são coisas para o futuro, e tem muitas coisas que só Ele é que sabe para quem revelar ou para quem Ele quer trazer as devidas explicações. Então nós vamos falar a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E estes cavaleiros, eles são figuras simbólicas descritas no capítulo 6 do livro do Apocalipse, livro que João escreveu, e representam 4 grandes juízos ou acontecimentos proféticos que virão sobre a terra. A seguir, na descrição, eu vou apresentar uma explicação clara e organizada de cada um deles segundo o que Deus me revelar, o que me for concedido. O texto que relata a função dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele se encontra no próprio livro de Apocalipse, capítulo 6, e os versículos é do versículo 1 ao versículo de número 8. O cavalo branco, vamos falar do cavalo branco. O cavalo branco representa conquista ou engano. Versículo que está escrito: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Este cavaleiro, ele representa conquista, domínio ou até talvez um engano religioso. Alguns creem ser uma figura do anticristo, que vem com aparência de paz e de vitória, mas nele tem conteúdo com intenções enganosas. Outros já veem como Cristo, pela semelhança com Apocalipse 19, mas nós vamos falar a respeito disso. Mas entenda bem, nesse texto de Apocalipse capítulo 6 e a configuração do qual João está descrevendo, ele não salva, não tem salvação. Falamos também do cavalo vermelho, que simboliza guerra. Versículo como escrito está, diz assim: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz, a tranquilidade da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Este cavaleiro do qual nós estamos falando, ele representa guerra, conflito e violência global, generalizando. A paz ela é retirada da terra e a espada, que é o símbolo da guerra, prevalecerá. Então, para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, são os livros, o livro de Apocalipse e os 4 cavaleiros. O que representa o terceiro, o cavalo preto, se nós estudarmos a palavra de Deus no direcionamento do Espírito Santo, o cavalo preto representa fome, escassez de alimentação. Vejamos o que a palavra de Deus diz: E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Este cavaleiro, meus amados, ele representa a escassez de víveres, ele representa a fome. Ele carrega o símbolo da balança, preços absurdos de mantimentos, falta de alimentação. Exemplo, 1 denário por trigo, indicando crise econômica.
um saco, de que vale um saco de dinheiro se não dá para comprar 1 quilo de farinha, né? Detalhe importante, o vinho e o azeite não estará ao alcance de muitas classes sociais, o que sugere injustiça social. Somente alguns lá, né, que vão ter esta regalia. O cavalo amarelo, que é o 4º cavalo, representa a morte. Na palavra de Deus está escrito assim: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Este cavaleiro representa a morte física em massa, em uma grande quantidade, causado, sabe por quê? Por consequências de guerra, fome, pestes e ataques de animais selvagens. Provavelmente 1/4 da terra será afetada. Haverá um juízo muito duro, um juízo severo nessa ocasião. E os 4 cavaleiros nos lembram que o mundo está sujeito ao juízo de Deus. É Deus que tem o controle. A história caminha para um desfecho espiritual. Não é um desfecho humano que o homem vai fazer isso ou aquilo. É Deus que julgará ao final. E nós precisamos estar preparados, buscando arrependimento, fé em Cristo e procurar termos santidade. Mas a nossa redenção com livramento está próxima. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu vou explicar o último cavaleiro, que é o cavaleiro da paz, que virá para aniquilar todas as nações e povos dos quais negaram o nome de Jesus. O cavaleiro fiel e verdadeiro se deixa ser revelado em Apocalipse capítulo 19, versículos do 11 ao 16. Este é o verdadeiro cavaleiro. Este é o cavaleiro do qual nós o chamamos de Jesus. Vejamos a descrição do fiel e verdadeiro. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro e julga, peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E no manto do qual ele vai usar, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leia lá, Apocalipse capítulo 19, do versículos 11 ao versículo 16. Você ainda tem alguma dúvida de quem é este cavaleiro? Este é o cavaleiro da paz, o cavaleiro da redenção, o cavaleiro que vem para resgatar. Esse não é mais um símbolo como os cavaleiros de Apocalipse descrito lá no capítulo 6. Esse cavaleiro aqui é diferenciado. Este é o próprio Jesus Cristo, retornando em sua glória para estabelecer o seu reino. E haverá paz na terra, paz aos homens de boa vontade. Também, meus queridos, é necessário e também não deixa de ser importante discernir as diferenças entre os 2 cavaleiros brancos. Veja lá, Apocalipse, né? Cavaleiro de Apocalipse 6:2 é um cavaleiro enganoso. Jesus Cristo, em sua segunda vinda, ele não representa engano, ele representa conquista e resgate. Este é o cavaleiro que nós o chamamos de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Representa julgamento justo e vitória. Ele usa arco, mas sem flecha. Uma espada afiada que sai da sua própria boca, a palavra. Ele tem em sua coroa muitos diademas, realeza absoluta. Seu nome, claro, chama-se fiel e verdadeiro. É a própria palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus voltará não mais como servo sofredor, mas como rei e juiz. Ele vem para vencer o mal definitivamente e vai julgar as nações e reinar com justiça.
O nome escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, declara a sua soberania total sobre tudo e sobre todos. Beleza? Se este vídeo ele foi importante para você, compartilhe com alguém que precisa destas informações, destas verdades práticas. Não é verdade? Não guarde só para você não. E também continue nos prestigiando aqui no canal Falando de Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Até a nossa próxima edição. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família. Que Deus continue nos dando grande livramento. E o mais importante, que Ele possa perdoar também as nossas falhas e que nós possamos um dia, conforme Ele disse já lá em João 14, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede no Pai. Se não fosse assim, Ele tinha nos dito, né? Na casa do Pai tem muitas moradas e Ele foi para nos preparar lugar. Deus abençoe você, um grande abraço.